nós estudamos aqui, né, nesse mês de dezembro, várias cadeias que podem surgir na vida de uma pessoa. A começar pelas próprias cadeias do pecado. E o pecado, ele surge primeiramente através da tentação a qual todos estão sujeitos. Não é pelo fato de você estar firme na presença de Deus que isso vai impedir que a tentação não venha sobre você. Pelo contrário, todos são tentados. Quem está e quem não está em Cristo. A tentação, ela não cessa. E o crente tem que aprender a lidar com a tentação. Porque a tentação é uma tentativa do inferno de roubar a sua liberdade e te aprisionar novamente. Então nós aprendemos aqui que o temor a Deus, ele é muito mais eficiente do que a própria força de vontade. Então nós estudamos aqui isso. E o salmista já dizia, Salomão já dizia, Davi já dizia, que o temor a Deus é o início, é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Então, temer a Deus é aquilo que vai fazer com que você consiga resistir às tentações. A tentação você vence quando você teme ao Senhor. Porque o temor, eu digo temor não do medo, mas o temor do respeito. Quando você teme a Deus, quando você respeita a Deus, este temor te fortalece para você resistir e vencer as tentações. Não apenas com uma força de vontade. A força de vontade, ela pode ser útil, mas chega um determinado momento que a força de vontade, ela não consegue impedir que você faça algo de errado. Agora, o temor a Deus não. Quando o temor a Deus está no seu coração, em qualquer momento, o temor, ele vai estar presente, e através deste temor, você não cai, você não peca. Então nós vimos aqui que o temor a Deus é muito mais eficiente do que simplesmente tentar resistir com a força de vontade. Então, as tentações, elas sempre vão existir. Vimos aqui o que o apóstolo Paulo dizia, que as tentações, elas sempre estão no limite humano. Elas não são maiores do que a sua capacidade de resistir. Deus nunca vai permitir que venha sobre você uma tentação do qual você não seja capaz de dizer não. Então, a verdade é essa: em todas as tentações, você sempre será capaz de dizer não. Porque em relação às tentações, a palavra final sempre vai ser sua. É você que vai dizer se aceita ou se não aceita o que a tentação está te sugerindo fazer. Então, essas cadeias do pecado são as mais comuns, que surgem através de uma tentação essa que sempre tentará induzir você ao erro, a fazer aquilo que desagrada a Deus, consequentemente se afastando dele, e quanto mais afastado de Deus você está, mais fácil é para o inimigo derrubar você. Então, falamos aqui destas cadeias do pecado. Salmo 143, versículo de número 9. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refugio, ou em Ti é que eu me escondo. Depende da sua tradução.
E falávamos aqui que se esconder pode parecer um ato de covardia, mas em determinados momentos se esconder, correr e fugir é uma questão de inteligência. Nós falávamos aqui de José do Egito, que era um jovem, que trabalhava na casa de Potifar, e Gênesis 39 fala sobre isso, e que em determinado momento a mulher de Potifar começou a assediá-lo, dizendo para ele: deita-te comigo, e ele dizia: não vou fazer isso, não vou desrespeitar o meu patrão, porque você é mulher dele, não vou pecar contra o meu Deus, porque há o temor. Aí é aquela questão do temor, né? José dizia: como eu pecaria, né, contra Deus? Ou seja, o temor faz com que José permaneça firme. Até então, o José ele foi enfrentando a situação. Porque todos nós aprendemos que diante do mal nós temos que enfrentar. Nós aprendemos a combater, a lutar, a atacar, a fazer como Davi fazia lá no Salmo 37, persegui os meus inimigos e os alcancei. Mas em determinados momentos, o mais inteligente que você faz é recuar e fugir. Para quê? Para que você não caia. E José, ele enfrentou a mulher, deu uma lição de moral na mulher. Só que a mulher não desistiu. E continuava, né, quase que diariamente, assediando José. E ele dizendo não, enfrentando aquela situação. Mas diz a Bíblia lá que um dia não tinha ninguém em casa, e José estava lá. Quer dizer, a mulher já estava na casa, José chegou na casa para fazer alguma coisa lá e percebeu que não tinha ninguém na casa. Nenhum funcionário, nenhum empregado, nenhuma testemunha. Só tinha a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar se aproveitou de que não tinha ninguém em casa, só tinha José. Diz a Bíblia que ela foi e voou em cima dele, querendo se deitar com ele. E nesse momento José não enfrentou, mas ele fugiu. Ele saiu correndo dali e foi embora. Porque se ele fica ali dizendo não, como ele fez das outras vezes, ia chegar em algum momento que ele ia dizer sim. Então, nós estudamos aqui que cada pessoa tem que conhecer as suas próprias fraquezas. Cada um tem que ter consciência das suas próprias fragilidades. Porque essas fragilidades vão ser exploradas pelo inferno para derrubar você. E José sabia das suas fragilidades. Então, percebendo que naquele momento ele não conseguiria enfrentar, ele preferiu correr e fugir. Então, essa é a ideia. Então, em algumas circunstâncias, você vence, não porque você enfrenta, mas você vence porque foge. E você foge, você se esconde em Deus, como diz aqui o salmista no Salmo 143, para quê? Para que você permaneça de pé, para que você não caia, para que você não peque. Amém? Falamos aqui de outras cadeias, né? Como as cadeias das coisas que são lícitas, né? Vamos relembrar aqui rapidinho, 1 Coríntios capítulo 6. Abra lá sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então nós vimos aqui que uma outra cadeia que quer te prender é com aquilo que é permitido. Porque às vezes nós temos a ilusão de que só o que é proibido, só o que é pecado, nos prende.
Mas o que também não é pecado, também nos prende. O finalzinho do versículo 12, ele fala o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Coisas lícitas são coisas permitidas. Permitidas pela palavra de Deus, permitidas pela legislação vigente no país, não interessa. São coisas que são permitidas. E nós não podemos achar que porque algo é permitido, nós temos então liberdade para fazer uso daquilo da forma que queremos. Também não. Porque o começo do versículo diz o quê? Que existem coisas lícitas que não são convenientes. Leia o começo do 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, pode existir algo que seja lícito, mas que não convém ao crente, que não convém ao cristão, por vários fatores. Então não é porque não há proibição que eu vou fazer. Não é porque a Bíblia não condena que automaticamente eu vou fazer. Não. Porque até com aquilo que é lícito, eu posso me prender. E uma das coisas lícitas que mais servem de cadeia para as pessoas nos dias de hoje é o entretenimento. O entretenimento é uma das maiores cadeias que são lícitas. Porque é óbvio que não é pecado você se divertir. O lazer, ele tem que fazer parte da nossa vida. É natural. O problema é quando esse entretenimento, ele vai ocupando tanto espaço na sua vida, ele vai ocupando tanto tempo, que as coisas que são importantes, você vai deixando de lado. É quando esse entretenimento, ele acaba te escravizando e se torna uma cadeia para você. Seja um computador, seja um celular, seja uma internet, seja, não sei, qualquer coisa. Então, aquilo te prende. E aí vai privar você do convívio familiar, porque esse entretenimento, ele te prende tanto que você perde o convívio social, você começa a perder contato com as pessoas, você começa a se distanciar da família, a se distanciar da igreja, a se distanciar de Deus. Por quê? Porque aquele entretenimento te escravizou, se tornou uma cadeia. Mesmo que seja lícito, aquilo se tornou uma prisão para você. Então essas cadeias, elas não podem existir. E se existem, elas precisam ser quebradas. Então, existem cadeias que aparentemente não são pecaminosas e nem legais, mas que se tornam posteriormente pecaminosas porque te aprisionam. E você começa a fazer uso disso de uma forma compulsiva. Então hoje é muito perigoso, porque para tudo existe algo para você se distrair, para você perder o foco. Eu falei aqui na semana passada que a coisa mais democrática que existe nesse mundo é o tempo. Porque qualquer pessoa nesse planeta recebe exatamente 24 horas, igualzinho para todo mundo. E você tem que usar esse tempo de forma sábia. E o entretenimento, ele faz com que você gaste o seu tempo com coisas que não vão te edificar, com coisas que não vão te aproximar de Deus e nem te aproximar das pessoas. Porque boa parte do entretenimento que existe hoje é o entretenimento solitário, aonde você se diverte sozinho, aonde você ri sozinho, aonde você perde tempo sozinho. Se ainda fosse algo, né, para você juntar a família, para juntar a igreja, para juntar os irmãos, não.
mas cada vez mais é um tipo de entretenimento que te isola das pessoas, fazendo com que você tenha prazer naquilo, mas um prazer solitário, aonde você não compartilha com ninguém. Então essas cadeias, elas existem nos dias de hoje. E aí, qual a solução? É o que está lá em Mateus 18, né? Vamos lá? Mateus 18. No versículo de número 8. Mateus 18, 8. E também o versículo 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois e seres lançados no fogo do inferno. Então essa é a atitude radical que Jesus nos dá como solução para essas cadeias. Para estas cadeias que são lícitas. Então, se você não consegue dominar algo, você arranca aquilo da sua vida num ato extremo, você joga fora aquilo, lança para longe de você, para que aquilo não mais te domine. Se o celular te escraviza, se desfaça dele. Melhor andar sem do que andar preso por ele. E isso para todas as cadeias lícitas que talvez já te prenderam na vida. Então essa é a solução. Outras cadeias aqui, como nós falamos de Davi, são pessoas que são presas às próprias certezas. Tem pessoas que só seguem aquilo que ela tem certeza. Mas nós já vimos aqui que as certezas que nós temos podem nos enganar. Certezas que nós temos hoje e que não se confirmam no dia seguinte. Certezas que nós temos hoje e que daqui a algum tempo nós vamos perceber que eram erradas. Então existe uma cadeia das certezas. Nós estudamos aqui que nós não devemos buscar a Deus somente quando temos dúvida, que é o natural e o normal que todo mundo faz. Não, tenho dúvida, então eu vou buscar a Deus. Mas nós vimos aqui que também devemos buscar a Deus nas nossas certezas, para saber se estas certezas que nós temos, de fato, elas vão se confirmar. Às vezes nós temos tanta certeza de uma coisa e tem pessoas que estão presas a isso, porque ela está tão presa às suas próprias certezas que não há espaço para Deus falar ao coração dela. Ela tem tanta certeza de uma coisa que não há espaço nem para Deus dizer o contrário. Ela está presa às próprias certezas. Mas nós temos que estar presos à palavra, presos à revelação que o Espírito Santo nos dá, e não às certezas que muitas vezes a nossa própria mente é que constrói. Então, da onde vem essa certeza? Foi a sua mente que construiu isso em você? Ou essa certeza, ela vem de uma fé que o Espírito Santo, através da palavra dele, colocou no seu coração? Então, para que você não esteja preso nesta cadeia das certezas, você tem que saber a origem desta certeza. Não, pastor, eu tenho certeza porque eu li, Deus falou no meu coração, despertou uma fé dentro de mim. Então eu tenho certeza, porque Deus me mostrou na palavra dele. Amém. Siga, que você vai ter sucesso. Mas da onde vem a sua certeza? Eu não sei, simplesmente eu acho que é. Então não dá.
É uma certeza que não tem fundamento. É uma certeza que não tem um alicerce. E tudo aquilo que não tem alicerce, uma hora afunda. Então, se eu tenho certeza, vem cá, meu Deus, é isso mesmo? Nós vimos aqui a respeito de Saul, que ele teve certeza que naquele momento o melhor a ser feito era oferecer o sacrifício no lugar do profeta Samuel. Ó, Samuel está demorando, Samuel não chega, o povo está se dispersando, então eu vou oferecer o sacrifício, eu vou resolver o problema. Foi uma solução que a mente dele construiu. Até então, ele entendia que quem deveria oferecer o sacrifício era o profeta Samuel. Mas, diante daquele impasse, surgiu uma certeza. Certeza essa que não veio de Deus, mas que veio da própria mente dele. Ele confiou na certeza que ele tinha e acabou errando, e errando feio. Porque ali ele foi reprovado por Deus e perdeu o seu reinado. Muitas pessoas estão perdendo o reinado por seguir as próprias certezas. Então isso não pode se tornar uma cadeia para você. Vimos também aqui essa semana sobre as cadeias do passado. Pessoas que ficam presas por um sentimento de culpa, pessoas que não se perdoam, embora Deus tenha perdoado, a pessoa é que não se perdoa. Ela não consegue perdoar a si mesma por aquilo que fez, por aquilo que falou. E ela está presa nessa cadeia do passado, vivendo ainda as dores do passado, sofrendo as traições do passado. É a pessoa que está sempre olhando para trás, de uma forma negativa, presa às dores e os sofrimentos do passado. Você conversa com a pessoa, ela vai falar do passado. Mas não é só o passado triste que é uma cadeia, não. O passado de sucesso também é uma cadeia. Porque se existem pessoas que ficam presas aos fracassos do passado e só ficam lá, tem aqueles que estão presos aos sucessos do passado e que também estão presos lá. No tempo que eu tinha, no tempo que eu fui, no tempo que eu era. Você vai conversar com a pessoa, não, sabe? Há muitos anos atrás eu tinha, eu fui, eu andei não sei por onde. Conheci não sei quem. Tirei foto não sei com quem. Então o passado, ele é uma cadeia. Tanto passado triste, tanto passado de sucesso. E tem pessoas que estão lá, e o tempo está passando. E ela continua presa àquele espaço de tempo. E você vai conversar com a pessoa, o assunto é sempre o mesmo. Ou é a tristeza ou o sucesso que ela teve no passado. O nosso passado, ele é importante, ele faz parte da nossa vida e, de certa forma, ele diz um pouco de quem nós somos hoje. Mas passou. A lembrança fica, é óbvio. Mas eu tenho que entender que existe um alvo à minha frente que precisa ser alcançado. E aí nós estudamos aquilo que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, olhando para o alvo que está diante de mim. É assim que nós temos que agir. Não podemos fazer com que o passado, seja ele triste ou alegre, sirva de cadeia que nos prenda, que nos escravize, que nos aprisione num espaço de tempo. Às vezes 1 ano, 10 anos, 20 anos, é aquele espaço de tempo no passado
que a pessoa está presa. Ela não consegue se desligar desse passado. Então nós precisamos quebrar estas cadeias. E tem aqueles também que estão presos às cadeias do futuro. É aquela pessoa que está sempre olhando para frente, sempre criando expectativas, mas que não faz absolutamente nada para transformar os seus sonhos em realidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas assim, cheias de planos para o futuro. A pessoa pega um papel, desenha, escreve. Ah não, ano que vem, sabe? Ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí você começa a perceber que todo ano é a mesma coisa. O ano que vem ela vai fazer. Ano que vem vou construir minha casa. Ano que vem vou terminar minha casa. Ano que vem vou fazer isso. Ano que vem vou fazer aquilo. São cadeias do futuro. A pessoa está presa num futuro que não existe e que talvez nunca exista. Porque são pessoas que apenas sonham, mas não trabalham para construir esses sonhos. Ela está presa lá. Ela está presa num futuro imaginário, que só faz sentido para ela. Um futuro que só vai dar certo na cabeça dela. E a pessoa não vive o hoje. Ela não aproveita o hoje. Ela desperdiça o hoje pensando no amanhã que talvez nem exista para ela. São cadeias. E o que nós vimos aqui? Gálatas 6, né? Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, eu disse aqui que sempre a gente costuma olhar para esse versículo pelo lado negativo. De você colher coisas ruins porque plantou coisas ruins. Não, mas vamos olhar isso pelo lado positivo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifará é uma expectativa de futuro. A pessoa que está presa na cadeia do futuro, ela apenas imagina o que vai colher, mas não trabalha para plantar. Até porque ela gasta tanto tempo no futuro, que o hoje, que é o tempo que ela tem para plantar, ela não aproveita. Então as coisas, elas não vão surgir do nada. Você tem que plantar aquilo que você quer colher. Colher é o futuro. E o plantar? Plantar é o hoje. Então é hoje que você constrói o futuro. Mas quem está preso, né, na cadeia do passado, na cadeia do futuro, ele só consegue enxergar o resultado. Mas ele não enxerga o que ele precisa fazer hoje para alcançar esse resultado. Apenas complementando aqui, Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, versículo 4, que diz assim, Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então são duas coisas que são necessárias para você construir o futuro. Plantar hoje para colher amanhã. E é exatamente isso que fala aqui Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento, nunca semeará, nunca vai plantar. A pessoa ela fica lá observando o vento. Você consegue ver o vento? Você consegue ver vento? Então, daí você vê a impossibilidade. O cara está lá observando o vento. Ele vai ficar tentando observar e não vai conseguir. E de tanto observar o vento, isso significa o quê? Perda de tempo.
você fazer absolutamente nada. Que utilidade tem você observar vento? O tempo vai passar e você não vai fazer nada com o seu dia. Não vai semear e, obviamente, não vai colher. Quem olha para as nuvens nunca cegará. A ficar olhando para cima, tem uma nuvem. É você se distrair com coisas inúteis. E você desperdiça o tempo que você tinha para plantar alguma coisa que lhe iria render alguma coisa no futuro. Outra cadeia, Jeremias capítulo 1. Para a gente encerrar aqui a mensagem de hoje. Se Deus dirigir, a gente continua falando desse assunto. Que é uma outra cadeia também que aprisiona as pessoas. Jeremias capítulo 1. Que são as cadeias da inferioridade. Pessoas que sempre se acham inferiores, menos capazes, piores que as outras. E esse complexo de inferioridade, esta cadeia maligna tem que ser quebrada na vida do crente. Você não pode se achar pior, menos favorecido, em pior situação do que ninguém. Jeremias capítulo 1, Jeremias 1 a partir do 4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, vamos tentar entender a reação de Jeremias. Imagine Deus chegando para você e falando isso. Deus, ele se revela e diz que te conhecia no ventre da tua mãe, que te santificou, que te deu um ministério, que te levantou a profeta. É claro que tudo aqui de uma forma resumida. E aí, como é que você vai reagir a isso? Só tem duas formas de você reagir. Ou você vai pular de alegria, ou você vai ficar com aquela cara de pena, dizendo: ah, meu Deus, eu não consigo. Sou uma criança, não sei falar, eu não sei fazer, eu acho que eu não tenho condições, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não dou conta. São pessoas que não conseguem enxergar o potencial que existe nela mesma. Então, são pessoas que reagem assim. Você percebe que Jeremias, eu fico tentando olhar para a cara de Jeremias, imaginar a cara dele. Depois de ouvir isso tudo, uma cara de tristeza. Não uma de alegria. Ele dizia o quê? Ah, Senhor Jeová, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Um adulto se enxergando como uma criança. Ele fala criança no sentido de incapacidade, de imaturidade, de dependência, de não saber fazer as coisas sozinho. E aí Deus dá uma bronca nele. Não digas, eu sou uma criança. Não digas isso. Não diga isso de você mesmo. O que você tem dito a seu próprio respeito? Será que você não está nessa cadeia da inferioridade, sempre se achando incapaz? Você estudou, fez o curso superior, aí vai fazer um concurso, procura um de segundo grau. Ah, é mais fácil para passar, eu acho que eu não vou passar no outro.
Porque você não confia em si mesmo. Não, se tiver um de ensino fundamental, um concurso, eu vou nesse. Tem mais chance de entrar. E os outros estão contando com isso mesmo, que cada vez, não, vai se inscrever no outro, que eu vou ficar com essa vaga melhor para mim. Tem pessoas que não confiam. Vai fazer um concurso, vou procurar o que tem maior número de vagas. O meu sonho é aquele lá. Não, mas aquele lá só tem 2 vagas? Não. Então vou deixar meu sonho de lado. Vou procurar esse aqui que tem 2.000 vagas. As minhas chances são maiores. Mas é aquela que você estudou, que você se formou, que você é vocacionado. Aí você deixa de lado. Então as pessoas, quando elas não acreditam em si mesmas, elas sempre vão procurar a coisa que é mais fácil. Porque ela não confia que pode. É a reação de Jeremias, que tinha tudo para pular de alegria, quando o próprio Deus está dizendo isso para você. Do nada Deus chega para você e diz isso. Olha, eu já te conheço, desde o ventre da tua mãe, eu tenho um plano para você, eu santifiquei a sua vida, sabe, eu te dei poder, coloquei você por profeta. Aí o cara vem dar uma desculpa dessa, eu sou uma criança, não sei falar, estou engatinhando ainda. Não. Isso não acontece só com Jeremias, acontece com muita gente, que acaba se escondendo e desperdiçando grandes oportunidades na vida, porque não se sentem capazes. Eu já vi pessoas que desistiram de um processo seletivo porque ficaram intimidadas com os outros candidatos que ela teve contato. Aí na hora de fazer a dinâmica lá de grupo, era tanta gente que ela achou que era melhor do que ela, que no dia seguinte ela não voltou. Ah não, pastor, eu olhei lá fulano com currículo tal, o outro que estudou isso, o outro com experiência no exterior, o outro com não sei o quê, o pessoal lá falava tão bem, eu já vi que ia ser desclassificado mesmo, eu mesmo também me desclassifiquei. Pessoas que, todo mundo tem qualidade, mas a qualidade do outro não pode te intimidar, a qualidade do outro não pode fazer com que você pense que você é inferior. Você também tem as suas qualidades. Você tem qualidades que o outro não tem. A mesma coisa acontece com Moisés lá em Êxodo 3. Volta lá, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Deus se revela a Moisés. Moisés está lá apacentando o gado, né? O rebanho lá do sogro dele, está lá, cuidando do rebanho, e Deus se revela. O fato de Deus se revelar a nós, isso já tem que ser motivo de grande alegria. E Deus se revela a Moisés, e Deus fala assim, no versículo de meia dúzia, Êxodo 6, Êxodo 3, versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que manda leite e mel, há o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então a primeira pergunta que Moisés faz: quem sou eu? Ah, quem sou eu, pastor? Quem sou eu para conseguir isso? Quem sou eu para conseguir aquilo? Quem sou eu para passar nessa prova? Quem sou eu? São pessoas que não se consideram nada. Quem é você? Na sua própria opinião, quem é você? O que você acha de você? O que você pensa a teu próprio respeito? Pô, Deus está ali gastando tempo com um sujeito, dizendo para ele o plano, se revelando a ele numa sarça ardente que queimava, mas não consumia. Aí está lá Deus explicando tudo para Moisés. Aí no fim, faz o convite. Em vez do cara pular de alegria, ele já começa a pensar: eu não posso. Quem sou eu? Ele fala: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Porque Moisés achava que Faraó era infinitamente superior, mais poderoso e melhor do que ele. Ele, Moisés, se considerava muito pequeno em relação a Faraó. E aí a pergunta: quem sou eu diante de Faraó? Quem sou eu? E aí continua aqui, o versículo 12, né? Para não deixar dúvida, Deus diz aqui no 12. Espera aí, Moisés, certamente eu serei contigo. Não, espera aí, Moisés, tu não vai de mão vazia, não. Eu vou com você. Se você não entendeu bem, eu vou te explicar. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus este monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito do Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E o 18 diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. Ou seja, Deus está dando todas as garantias para Moisés. Olha, o povo vai te ouvir, Moisés. Pode ir, porque vai dar certo. E lá no capítulo 4, Êxodo 4, no versículo 1, ele diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés também acreditava que ele não seria capaz de convencer as pessoas, que ele não seria capaz de persuadir o povo, que ele não era capaz de se comunicar a ponto das pessoas aceitarem o que ele ia dizer. Então Moisés, ele não acredita em nada, nele mesmo. Ele não acredita que ele pode falar, ele não acredita que ele pode convencer, ele não acredita que pode libertar o povo, ele não acredita que pode enfrentar Faraó, ele não acredita que pode convencer as pessoas. É muita inferioridade para um sujeito só. É muita baixa estima. Moisés não acredita
que ele está à altura do desafio, que ele está à altura daquele chamado que Deus está dando. Ele começa, né, a dar várias desculpas para que ele não possa ir. E no versículo 10, para a gente encerrar aqui, o 10 ele fala assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele definitivamente não acredita nele mesmo. É claro que Deus tem uma paciência com Moisés. Depois ele permite que Arão, o irmão dele, vá junto para dar um apoio. Mas infelizmente muitas pessoas desperdiçam oportunidades por não acreditarem. Seja como Jeremias ou como Moisés, as oportunidades acabam passando. E por não acreditar em si, por não acreditar que é capaz, por não acreditar que Deus está com ela ajudando, a pessoa vai deixando muitas coisas boas para trás na vida. Então esta cadeia da inferioridade, ela tem que ser quebrada e não pode existir. Deus fez de você o melhor. E você tem que acreditar na sua capacidade. Ele está junto com você. E quando Deus ele vai junto para nos aperfeiçoar e para também suprir até algumas dificuldades que a gente tenha. Nós temos Deus ao nosso lado. E isso deve ser suficiente para acreditarmos que somos capazes.